Olá, tudo bem? Estudando bastante? Hoje eu venho compartilhar com vocês alguns dos desafios respondidos por boa parte dos alunos que ficaram muito legais. Estou muito contente, muito feliz em olhar os trabalhos que vocês devolveram e a maioria deles assim com muito empenho e chegaram aonde que a gente esperava, ou até, alguns até superaram. Ou seja, a maioria dos alunos faz desses desafios, dessas oportunidades, literalmente uma forma de aprender e aprender bastante. O Brasil, o mundo, a sociedade, Iporã, a sociedade precisa de pessoas assim, que fazem desses desafios grandes oportunidades de se destacar, de fazer as coisas bem feitas, de trazer resultados satisfatórios, né? Assim como aconteceu com esse desafio lançado. E a pesquisa, né, essa disciplina, ela vai justamente nessa linha de que é preciso ver os desafios e ver os problemas e trazer soluções através de intervenções, através de analisar no todo, analisar com uma pesquisa, analisar de forma aprofundada para ver qual real solução para esse caso. Tá? Então, a pesquisa como forma de resolver problemas, a pesquisa como forma de melhorar as condições tanto dentro de casa, né, como na cidade, né, os desafios dos negócios, né, é importante a gente olhar sob essa ótica, a iniciação científica, os projetos de pesquisa, né, eles são verdadeiras soluções, né, para aquilo que ainda precisa ser avançado, para aquilo que ainda, né, precisa ser evoluído. A gente pode ver de que por trás daquilo que a gente tem de conforto, aquilo que a gente tem de tecnológico, aquilo que a gente tem de soluções de prático, a gente pode ver que por trás disso tem uma infinidade de pesquisas, né, de estudos que foram feitos, comprovados, e é nessa perspectiva que a gente, né, precisa olhar a pesquisa, né, e essa própria disciplina e essa aprendizagem que precisa ficar, né, que a gente tenha esse olhar sobre os estudos, sobre o conhecimento. Se a gente tem um problema, em vez de ficar reclamando, né, a gente precisa pensar uma solução para isso. Se tem algo que é desconfortável para nós no dia a dia, indiferente do meio, na cidade, a gente precisa se sentir provocado para achar uma solução para isso. Né? Se tem um problema na rua, se tem um problema na iluminação, se tem um problema, um desconforto, alguma coisa que está atrapalhando, está incomodando, né? Tem uma poluição, tem um desafio, trânsito, né? Ele precisa ser analisado, estudado e muitas vezes as soluções passam por esse levantamento, um estudo bem completo, né? Essa pesquisa, né? Através de projetos, né? Projetos científicos que literalmente levam as soluções para isso. Então, acompanhamos com atenção cada uma das etapas desenvolvidas, respondidas por vocês, por alunos. Então, fiquem até o final, que vale a pena, é muita aprendizagem que a gente vai estar acompanhando nessa atividade aí. E eu, por um lado, fico bem feliz, mas ao mesmo tempo preocupado, que alguns estão superando os professores na questão da edição, na questão de transmitir a sua mensagem de uma forma bem legal. Então, parabéns, acompanhe então. Olá, meu nome é Jennifer Thaís Schneider, sou da turma 12 e vou apresentar hoje 5 questões sobre a fundamentação da iniciação científica. Bora lá! Ser cientista é realizar pesquisas com a finalidade de alcançar uma compreensão mais clara e complexa a respeito da natureza, incluindo a dimensão física, matemática e social do ambiente ou do empírico analisado.
A hipótese para a pesquisa é importante, pois instiga o pesquisador a buscar um recurso metodológico para o problema apresentado e apresenta uma possível solução para ele. Para formular uma hipótese, é também necessário que os termos conceituais sejam apresentados de maneira explicativa, com clareza. O projeto de pesquisa consiste numa importante etapa de produção científica por parte do aluno. É nele que o estudante esboça, delimita e expõe ao professor, orientador, seu objeto de estudo eleito, explicitando o tipo de abordagem que pretender dar ao assunto sobre o qual discorrerá. Basicamente, pesquisador é aquele profissional que faz pesquisa. O pesquisador quer saber a resposta de uma pergunta, faz uma pesquisa e elabora uma resposta. Não precisa ser cientista para fazer isso. São duas formas de conhecimento bastante distintas, tendo em vista que, enquanto o conhecimento científico apoia-se na experimentação dos fenômenos para a verificação da verdade, o senso comum toma frequentemente como base as crenças e os hábitos de um determinado povo ou de uma determinada sociedade. Olá, meu nome é Thaler Kunz, da turma 13, e estarei respondendo as perguntas referentes ao projeto de pesquisa e intervenção. O que é ser um cientista? O cientista nada mais é do que o profissional que faz ciência, ou seja, que obtém conhecimento a partir do método científico. O cientista pode realizar pesquisa nas mais diversas áreas do conhecimento. Eles são responsáveis pela criação de vacinas, medicamentos, eletricidade e milhares de outros serviços. A atuação do cientista é de extrema importância para a sociedade. Sem eles, avanços na medicina, tecnologia seriam impossíveis. Graças à ciência, a humanidade pôde evoluir, melhorar a qualidade e a expectativa de vida. Afinal, durante a Antiguidade e na Idade Média, as explicações sobre os fenômenos naturais eram baseadas principalmente na religião. E a partir da Idade Moderna, começa a ser utilizado o método científico para a obtenção do conhecimento. O que é senso comum e científico? O senso comum surge a partir da observação e repetição, e é formado por hábitos, preconceitos e principalmente tradições. Ele não tem nenhuma comprovação ou teste que garante sua veracidade. Geralmente é passado de geração para geração e ele está presente até no nosso dia, como por exemplo que gato preto dá azar. Já o conhecimento científico é construído e adquirido por meio de pesquisas. Ele tem que ser comprovado a partir de experimentos e procedimentos de verificação. Uma pesquisa científica gera conclusões que foram testadas e verificadas. Como é feita a pesquisa? Uma pesquisa requer investigação planejada. Os principais passos são investigar o assunto e compreendê-lo, buscar informações de fontes distintas, comprovar ideias de diferentes autores e depois partir para a redação do próprio texto, a qual deve-se contar com o apoio de um referencial teórico que sustente os posicionamentos assumidos pelo autor. Qual a importância e a utilidade das pesquisas? Uma pessoa que investiga os processos de transformação, sejam eles sociais, econômicos, humanos ou químicos, a partir dessa investigação constrói conhecimentos que são essenciais para o desenvolvimento de uma nação. Quem faz pesquisa científica também é quem ensina e forma novos pesquisadores e profissionais do ramo. O que é um projeto de pesquisa? É um planejamento do método utilizado por um pesquisador que pretende gerar certa pesquisa. O projeto de pesquisa define os rumos tomados pelo pesquisador, contendo as questões de estudo. Uma maneira de abordar a realidade. O projeto responderá algumas perguntas. O que pesquisar? Por que pesquisar? Para quem pesquisar? Como pesquisar? Quando pesquisar? E por quem? Pergunta número 1. O que é ser um cientista? Ao pensar em cientista, logo vem à mente um profissional de jaleco trabalhando em um laboratório, não é mesmo? Mas, na verdade, os cientistas podem trabalhar em diversas áreas. A principal função dos cientistas é a de realizar pesquisas com a finalidade de alcançar uma compreensão mais clara e complexa a respeito da natureza, incluindo a dimensão física, matemática e social do ambiente ou do objeto empírico analisado. Pergunta número 3. O que é ser um pesquisador? O pesquisador é aquele profissional que faz pesquisa. O pesquisador quer saber a resposta de uma pergunta, faz uma pesquisa e elabora uma resposta. Não precisa ser cientista para fazer isso. Já, por exemplo, o cientista faz uma pesquisa e do resultado, das conclusões obtidas, discute dentro de um corpo teórico maior, procurando avançar em um determinado campo do conhecimento. Pergunta número 5. O que é o senso comum e o que é científico? Conhecimento científico e senso comum podem ser definidos como duas formas distintas com as quais o ser humano se relaciona com a verdade. Nesse sentido, ambos podem ser considerados como parte da disciplina em que filosofia é conhecida como epistemologia, o estudo de como é possível se obter o conhecimento da verdade.
Pergunta número 7. Por que pesquisar é importante no ensino médio? Os alunos, em sua maioria, não buscam respostas para seus questionamentos acerca de diversos assuntos. Quando estão resolvendo exercícios que necessitam de uma pesquisa dentro do texto, ficam desanimados e muitas vezes desistem. A pesquisa pode ser um grande instrumento na construção do conhecimento do aluno, por isso se faz necessário, sempre que possível, que o professor mande algum tema para a pesquisa relacionado com o conteúdo, a fim de contribuir na construção da aprendizagem. Pergunta número 8. Qual a importância da pesquisa para a evolução humana? Antigamente, as pesquisas científicas não eram valorizadas como são nos dias de hoje. Como podemos observar em diversos lugares, o estudo e a procura de informações e novidades estão presentes em nossas vidas. O conhecimento e a pesquisa científica andam junto e fazem uma dupla de extrema importância para o ser humano, tanto na saúde quanto financeiramente, e de muitas outras formas. Sem contar que ela sobrevive décadas e cada vez mais sua presença é essencial para nossas vidas. Meu nome é Vitória, da turma 12, e agora eu vou falar a resposta das minhas 5 perguntas que eu escolhi. A primeira é: o que é ser um cientista? O cientista é um profissional que executa uma atividade sistemática para garantir o conhecimento sobre algo, através do método científico. Realiza pesquisas para compreender de forma clara e exata algum fato pertencente à dimensão física, matemática, química ou social do ambiente ou objeto estudado. A segunda que eu escolhi é: o que é ser um pesquisador? Basicamente, um pesquisador é aquele profissional que faz uma pesquisa. O pesquisador quer saber a resposta de alguma pergunta, então ele faz uma pesquisa e elabora a resposta. Não precisa ser um cientista para fazer isto. O pesquisador executa, cuida do método, cumpre o planejado, tem um bom cronograma, busca os objetivos e é muito organizado. Por que pesquisar é importante no ensino médio? Aprender a pesquisar é indissociável de aprender a estudar. Portanto, é condição fundamental para a ampliação do grau de autonomia dos estudantes, pois favorece o desenvolvimento do artesanato intelectual, impulsionando a construção de novos conhecimentos em qualquer área. Então, eu acho que é super importante, pois temos mais informações e compreendemos melhor sobre o que estamos estudando. Qual a importância e a utilidade das pesquisas? Por meio da pesquisa, temos a possibilidade de descobrir um mundo diferente, coisas novas, curiosidades, além de atuar na orientação da construção de textos a partir do material da pesquisa. Quais os tipos de pesquisa? Pesquisa científica, pesquisa básica, pesquisa aplicada, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, pesquisa mista ou pesquisa quali-quantitativa, pesquisa descritiva, pesquisa exploratória, entre diversas outras. As que eu falei são as principais que tem. E essas foram as respostas das minhas 5 perguntas escolhidas. Obrigada. Meu nome é Carolina, sou da turma 12, e a minha primeira questão é: o que é ser um pesquisador? Um pesquisador é uma pessoa que faz pesquisa, podendo ser um pesquisador que faz pesquisas e desenvolve novos produtos, coletando a análise de dados, a avaliação dos resultados alcançados na pesquisa, apresentando para a melhoria dos processos. Então, basicamente, um pesquisador é um profissional que faz pesquisa. O pesquisador sabe responder a sua pesquisa, então ele mesmo elabora a sua pergunta e responde. Então, para ele conseguir elaborar a sua pesquisa, respondê-la e fazer a pergunta, ele precisa elaborar, então, coletar as análises de dados, avaliações, as perguntas, desenvolver novas coisas. E depois que ele faz todo esse processo, ele consegue responder as perguntas e as análises que ele fez no decorrer da pesquisa dele. Qual é a importância da pesquisa para a evolução humana? A importância da pesquisa para a evolução humana é que nós precisamos pesquisar para evoluir, para haver uma transformação social, econômica, humana ou química. Precisamos adquirir conhecimento para desenvolver uma nação. Esse sistema é fundamental para alimentar a produção do conhecimento. Assim, podemos ter uma evolução na pesquisa, para ter o conhecimento para evoluir. Então, nós precisamos, como seres humanos, a transformação social, econômica, humana e química. Nós precisamos adquirir muito conhecimento para nós estarmos evoluindo. Formamos uma nação, né? É fundamental que a gente
tenha o conhecimento, né, para a gente poder estar evoluindo. Defina a estrutura de um projeto de pesquisa. A estrutura de um projeto de pesquisa é escolher o tema, delimitação do tema, problema, hipótese, justificativa, objetivos, objetivos gerais, objetivo específico, metodologia, cronograma de atividades, referências bibliográficas. Então, esse é um dos projetos de pesquisa, das estruturas que pode ser usada para fazer um. E na estrutura de um projeto de pesquisa. A estrutura de um projeto de pesquisa é escolher o tema, delimitação do tema, problema, hipótese, justificativa, objetivos, objetivos gerais, objetivo específico, metodologia, cronograma de atividades, referências bibliográficas. Então, esse é um dos projetos de pesquisa, das estruturas que pode ser usada para fazer um. Por que é importante ter objetivos para pesquisar? É importante ter objetivos para pesquisar, pois quando você tem um objetivo, esclarece realmente o que você deseja. Concentra sua pesquisa no que realmente é importante. Assim você tem claro o que você deseja pesquisar e facilita na hora da pesquisa. Então, se você tiver um objetivo, vai ser muito mais fácil na hora que você for pesquisar, você vai se manter focado e você vai conseguir pesquisar o que você deseja. Olá, meu nome é Caroline Gams, sou aluna da turma 11 e eu vim responder umas perguntas. A primeira pergunta é a pergunta de número 3. O que é ser um pesquisador? Pesquisador é um profissional que faz pesquisa. Ele quer saber a resposta de uma pergunta, faz uma pesquisa e elabora uma resposta. Como é feita uma pesquisa? A pesquisa é o fruto de um trabalho realizado pelo pesquisador, devendo obedecer os padrões previamente estabelecidos, sobretudo seguindo formas específicas de composição. Pergunta número 12. Onde é possível desenvolver uma pesquisa? Em tudo, pois para fazer qualquer coisa precisamos nos informar, seja em construir uma casa ou até mesmo fazer uma simples compra, pois precisamos conhecer e para conhecer precisamos pesquisar. Pergunta de número 16. Quais os tipos de pesquisa? Existem diferentes tipos de pesquisa que se enquadram de acordo com vários propósitos, objetivos e procedimentos que o pesquisador deseja utilizar como método científico do seu estudo. Pergunta número 18. O que é um projeto de pesquisa? Para saber qual modelo mais adequado, o investigador precisa levar em consideração a finalidade do seu trabalho e a abordagem que deseja usar, entre outras características que condizem com o seu objeto de estudo. Uma forma de classificar uma pesquisa científica é através dos seus objetivos, ou seja, por meio do tipo de conhecimento que o pesquisador quer produzir, pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. Meu nome é Guilherme Collin, esse é um trabalho da disciplina de Projeto, Pesquisa e Intervenção. Das atividades propostas pelo professor, eu escolhi 5 questões para responder. A questão número 2, a questão número 8, a 16, a 22 e a número 24. Questão número 2. Como podemos nos tornar um pesquisador? O primeiro passo para isso é ver se você é motivado pela curiosidade. E se você nota esse sentimento que move você, certamente é um forte indicativo de que você tem o perfil de um pesquisador. E se você tem esse perfil de um pesquisador ou uma pesquisadora, você vai precisar deixar de mão de algumas coisas para conseguir a sua carreira. Questão número 8. Qual é a importância da pesquisa para a evolução humana? A pesquisa é essencial para que possamos entender a diversidade da natureza e também nossa história evolutiva. Questão 16. Quais são os tipos de pesquisa? Existem diversos tipos de pesquisa que se enquadram de acordo com vários propósitos, objetivos e procedimentos que o pesquisador deseja utilizar como método científico de seu estudo. Questão 22. 2. Como é a organização no trabalho científico?
A estrutura de um artigo científico ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, esse tipo de fundamentação de texto é fundamental que a linguagem utilizada seja inteligível, permitindo aos leitores facilidade na compreensão das informações contidas no texto. De modo geral, segundo as normas da BNT, o artigo científico é formado por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Questão 24. Por que é importante ter um objetivo para a pesquisa? Há dois tipos de objetivos, os objetivos gerais e os objetivos específicos. Os objetivos gerais, os que explicam a ação que conduziria ao tratamento da dificuldade abordada pelo problema. Já objetivos específicos são demarcados por apresentações mais detalhadas das metas e que pretendem alcançar, levando em conta algumas particularidades. Meu nome é Jennifer Caine Tesli, sou aluna da turma 12 da Escola Padre Vendelino Saibo. Os cientistas são responsáveis pela criação de vacinas, medicamentos, eletricidade, satélites e milhares de outros avanços. Os cientistas obtêm conhecimento a partir do método científico. Sem ele, avanços na medicina e na tecnologia seriam impossíveis. Graças à ciência, a humanidade pode evoluir, melhorar a qualidade de vida e a expectativa de vida. O tema é o assunto que se deseja estudar e pesquisar. Sua escolha deve levar em conta possibilidades, aptidões e tendências de quem irá elaborar a pesquisa. A pesquisa deve ser focada sobre um problema relacionado ao tema, ou seja, uma questão associada ao tema com importância real e que ainda não tenha sido devidamente respondida pela literatura existente. O problema deve orientar a pesquisa, que tem como objetivo contribuir para o seu esclarecimento. O pesquisador é responsável por atividades como investigação, avaliação de atributos, circunstâncias e fenômenos, criação de artefatos e produtos novos. Essas funções podem ser realizadas por pesquisadores que trabalham em diferentes setores da sociedade. Por exemplo, na segurança pública, é um investigador policial, negócios, um avaliador de mercado, meio ambiente, um analista ambiental, indústria, pesquisador de propriedade industrial. Essas graduações possibilitam a formação de um cientista, química, física, ciências sociais, geografia, biologia e ciência de dados, entre outras. É um formato de trabalho intermediário que antecede a pesquisa. No seu desenvolvimento, você vai conseguir clarificar o tema e organizar sobre os recortes da pesquisa, os objetivos que você pretende e a metodologia necessária. É um esboço qualificado da pesquisa. Ser um pesquisador? Pesquisadores são profissionais engajados em pesquisa. Os pesquisadores querem saber a resposta e a pergunta, fazem uma pesquisa e dão a resposta. Você não precisa ser um cientista para fazer isso. Por outro lado, os cientistas realizam pesquisas. Os resultados e as conclusões alcançadas são discutidos dentro de um sistema teórico mais amplo, a fim de buscar o progresso em um campo específico do conhecimento. Pesquisadores implementam, cuidam de métodos, completam o plano do plano, fazem um bom cronograma, buscam metas, são organizados e constrangidos. Só precisam fazer um esforço razoável para construir uma imagem competente. Em troca, tornam-se burocráticos e carecem de criatividade, mas essa é a base para estabelecer resultados. Quer ser um cientista? Quando você pensa em cientista, você pensa em trabalhadores de laboratórios que trabalham no laboratório, certo? Mas, na realidade, os cientistas podem trabalhar em vários campos. Cientistas apenas profissionais engajados no trabalho científico, ou seja, profissionais que adquirem conhecimento a partir de métodos científicos.
Os cientistas podem realizar pesquisas nas mais amplas gamas do conhecimento. Os cientistas conduzem, pesquisam e trabalham em química, física, biologia, linguística, matemática, astronomia, antropologia, psicologia, entre outros campos do conhecimento. As pessoas com maior probabilidade de se tornarem cientistas são aquelas que são investigativas, criativas, críticas, curiosas e organizadas. Como cientistas, além de estudar muito, esses profissionais continuarão aprendendo e se renovando pelo resto de suas vidas. O que é o senso comum e o que é científico? São duas formas do conhecimento completamente diferentes, visto que, embora o conhecimento científico se baseie em experimentos de fenômenos para verificar a verdade, o senso comum costuma se basear nas crenças e hábitos de grupos específicos de pessoas ou grupos específicos de pessoas na sociedade. Qual instituição forma os cientistas? Essa é uma profissão gradualmente estabelecida com muito aprendizado e acúmulo de experiência. Hoje, os principais empregadores dos cientistas brasileiros são indústrias, institutos de pesquisa, universidades, agências públicas como Fiocruz, Anvisa, entre outros, hospitais e clínicas, empresas e consultórios, agências de inovação. O que é um projeto de pesquisa? Objetivamente falando, é uma forma intermediária de trabalho antes do estudo. Desta forma, você pode esclarecer o assunto durante o desenvolvimento, além de organizar seu próprio trabalho de pesquisa, objetivos e metodologia necessária, ou seja, estão esboço da pesquisa qualificada. Como esperado, os projetos de pesquisa devem ser uma série de padrões da ABNT. Por isso, é importante entender a cada detalhe. Por ser um documento de valor acadêmico, precisa transmitir as informações de forma mais clara e honesta possível, o que geralmente acontece com o uso de padrões que podem ajudar as pessoas a entender as informações e lidar com questões relacionadas ao tempo com mais facilidade. Olá, meu nome é Franciele Carine Busa, da turma 12 do primeiro ano do novo ensino médio da Escola de Educação Básica Padre Venelino Saidel. Na disciplina de projeto de pesquisa e intervenção, o professor Agostinho José Petri nos lançou o desafio de responder 5 perguntas escolhidas entre as 25 postadas por eles. Então, eu escolhi em primeiro lugar a pergunta de número 3. O que é ser um pesquisador? Um pesquisador é o profissional que realiza pesquisas para encontrar as respostas para suas dúvidas e curiosidades. O pesquisador também é responsável por cuidar e executar o método, buscando entender os objetivos. A segunda pergunta que eu escolhi foi a de número 7. Por que pesquisar é importante no ensino médio? Porque são através das pesquisas que se é possível aprender, são através de pesquisas que vem a descoberta e o desejo por cursos superiores, a preparação para vestibulares e ingressões em faculdades. A terceira pergunta que eu escolhi foi a de número 16. Quais os tipos de pesquisa? Científica, básica, aplicada, quantitativa, qualitativa, quali-quantitativa, descritiva, exploratória, explicativa, bibliográfica, documental, pesquisa de estudo de caso, experimental, pesquisa de campo, exposto facto, levantamento, ação, participante, entre outras. A quarta pergunta que eu escolhi foi a do número 20. Como se define o tema da pesquisa? O tema da pesquisa ele é definido através de um assunto com importância real e necessária que não tem uma resposta direta já existente na literatura atual. A última pergunta, então, que eu escolhi foi a do número 24. Por que é importante ter objetivos para a pesquisa? Porque eles representam as reais intenções do pesquisador e apresentam possibilidades de obtenção de resultados positivos e bons na realização do trabalho. Então, essas foram as minhas respostas. Obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Aluna Demarque, eu estudo na turma 12 e vou apresentar 5 questões sobre a fundamentação da inicialização científica. A principal função de um cientista é a de realizar pesquisas com a finalidade de alcançar uma compreensão mais clara e complexa a respeito da natureza, incluindo dimensões físicas, matemáticas e social do ambiente ou objeto empírico analisado. Basicamente, o pesquisador é o profissional que elabora pesquisas. Ele quer saber a resposta de uma pergunta, então ele elabora uma pesquisa para descobrir qual sua resposta. Não precisa ser necessariamente cientista para fazer isso. O cientista difere do pesquisador pela aptidão de ver os problemas relevantes e fazer boas perguntas.
Uma pessoa que investiga as transformações do mundo, sejam elas sociais, econômicas, humanas ou químicas, e a partir dessas investigações constrói conhecimentos que são essenciais para o desenvolvimento de uma nação. Essa sistematização é fundamental para alimentar a produção de conhecimento. A pesquisa em sala de aula pode se tornar um grande aliado ao processo de ensino e aprendizagem. Podemos afirmar também que, ao orientar uma criança a usar os métodos científicos no estudo e na investigação, podemos levá-la à reflexão sobre problemas da vida e a investigá-la pela observação. Um projeto de pesquisa é um documento que possui as ideias principais de uma pesquisa que será realizada. Cada um de seus itens deve aparecer em sequência e sem mudanças de folha a cada novo item. Olá, meu nome é Vitor Antônio Bisolo, eu sou da turma 12 e estarei hoje aqui para responder as 5 perguntas das 25 postadas pelo professor Agostinho José Petri da matéria de projeto de pesquisa e intervenção. Bom, eu escolhi a 3, a 7, a 8, a 16 e a 18. Bom, a 3 é: o que é ser um pesquisador? Um pesquisador, ele realiza pesquisas para tirar suas dúvidas ou algo que ele está curioso para descobrir a resposta. Ele também é responsável por cuidar e executar o método buscando entender os objetivos. Bom, a 7. Por que pesquisar é importante no ensino médio? A pesquisa no ensino médio é de extrema importância. Necessitamos pesquisar para adquirir mais conhecimento. São através das pesquisas que vem a descoberta o desejo por prestar vestibulares, ingressar em alguma faculdade e seguir na carreira dos sonhos. Qual é a importância da pesquisa para a evolução humana? Sem as pessoas que não pesquisaram a fundo a medicina, por exemplo, não estaríamos avançados do jeito que estamos hoje em dia. Diversas cirurgias, vacinas, remédios que há 30 anos atrás não existiam. Por isso a função da pesquisa é de muita importância. Com ela podemos evoluir muito ainda e nos tornarmos seres humanos mais desenvolvidos. A 16. Quais os tipos de pesquisa? Bom, pesquisa participante, ação, levantamento, ex post facto, de campo, experimental, estudo de caso, documental, bibliográfica, explicativa, exploratória, científica, básica, aplicada, quantitativa, qualitativa, mista ou quali-quantitativa, descritiva, entre outras. E a 18, o que é um projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa, objetivamente, é um formato de trabalho intermediário que antecede a pesquisa. Desse modo, no seu desenvolvimento, você vai conseguir clarificar o seu tema, além de organizar sobre o recorte da pesquisa, os objetivos que você pretende e a metodologia necessária. Ou seja, é um esboço qualificado da pesquisa. Bom, foi isso. Muito obrigado. O que é ser um cientista? O cientista é um profissional que executa uma atividade sistemática para atingir o conhecimento sobre algo. Através do modo científico, realiza pesquisas para compreender de forma clara e exata algum fato pertencente à dimensão física, matemática, química ou social do ambiente estudado. O que é o senso comum e o que é científico? Senso comum é o modo de pensar da maioria das pessoas, muitas vezes sem bases, sem fatos. Conhecimento científico é a informação das coisas, com análises cientificamente comprovados. Qual a importância para a pesquisa para a evolução humana? Uma especialista, Ana Benite, afirma que 95% dos conhecimentos produzidos no Brasil vêm das universidades e que desse trabalho traz explicações para diversos fenômenos que nos movem. Ela disse, abre aspas, quem faz pesquisa científica também é quem ensina e forma novos pesquisadores e profissionais do ramo. Fecha aspas. Novamente, abre aspas, nenhuma nação consegue evoluir sem pesquisa científica, afirma Benite. Se estamos hoje em uma sociedade tecnológica, isso se deve aos pesquisadores que criam modelos de pesquisa, validam dados e os publicam. Essa sistematização é fundamental para alimentar a produção de conhecimento. Qual a importância e a utilidade das pesquisas? Como dito acima, nenhuma nação consegue evoluir sem pesquisa científica. Se estamos hoje em uma sociedade tecnológica, isso se deve aos pesquisadores que criaram vários modelos e essa sistematização. Quais os tipos de pesquisa? Há diversos tipos de pesquisa, mas tem duas principais, que são a pesquisa científica e a pesquisa básica. A pesquisa científica
é que engloba todos os tipos de pesquisas que se baseiam em procedimentos de caráter científico para a obtenção dos resultados. Todas as pesquisas feitas no âmbito acadêmico podem ser consideradas científicas, sendo que essas ainda devem ser categorizadas em diferentes metodologias, de acordo com o objetivo, finalidade e estrutura que segue. Também a pesquisa básica, que é um dos tipos de pesquisa mais comuns no âmbito acadêmico, principalmente em trabalhos de conclusão de curso, que é o TCC. Tem a pesquisa aplicada também, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, pesquisa mista ou pesquisa quantitativa, pesquisa descritiva, pesquisa exploratória, entre outras diversas. Obrigado pela atenção e até a próxima. Meu nome é Gilvana Graf, da turma 13, e eu escolhi as 5 seguintes questões. A primeira, o que é ser um cientista? O cientista difere-se pela aptidão de ver os problemas irrelevantes e fazer boas perguntas. Geralmente, eles são céticos e críticos. Eles requerem uma mente sempre aberta para novas abordagens e novas experiências. Quando ele faz uma pesquisa e do resultado dela, ou no caso as conclusões obtidas com ela, eles discutem dentro de um corpo teórico maior, procurando avançar em determinado campo do conhecimento. A 3, o que é o ser um pesquisador? Basicamente, o pesquisador é aquele profissional que faz a pesquisa. O pesquisador quer saber a resposta de uma pergunta e ele acaba fazendo essa pesquisa e ele elabora uma resposta para ela. Ele executa, cuida do método, cumpre o planejado, busca os objetivos e é geralmente organizado. O que é o senso comum e o que é o científico? São duas formas de conhecimento bastante distintas, tendo em vista que, enquanto o conhecimento científico apoia-se na experimentação dos fenômenos para verificação da verdade, o senso comum toma frequentemente como base as crenças e os hábitos de um determinado povo e de uma determinada sociedade. Então, o senso comum é mais tipo crenças, mitos, lendas, culturas de um povo, de uma sociedade. E o método científico é aquilo que a gente procura mais com fatos concretos sobre determinado assunto, vendo se é verdade ou não. 20. Como se define o tema da pesquisa? Tema é o assunto que se deseja estudar e pesquisar. A pesquisa deve ser focada sobre um problema relacionado ao tema, ou seja, é uma questão associada ao tema com importância real, e que ainda não tenha sido devidamente respondida pela literatura existente. Ou pode ser aquela pesquisa em que você abrange um tema, faz a pesquisa sobre ela e meio que coloca a sua opinião também. 23. Qual é a importância da elaboração da hipótese numa pesquisa? As hipóteses não possuem regras e sua importância é de fundamental relevância para o desenvolvimento de um bom projeto de pesquisa. Cabe a cada um analisar o que gosta, o que faz parte da sua área de trabalho, ou conhecimento, ou simplesmente o que lhe agrada. É isso e obrigada pela atenção. Oi, tudo bem? Bom, hoje eu vou responder as 5 perguntas do desafio do professor Agostinho José Petri. O que é ser um pesquisador? Ser um pesquisador é ser alguém que está em busca de respostas ou soluções para suas curiosidades ou problemas. Em si, a pesquisa pode ser feita através de livros, internet, pessoas assim aprendendo e também ensinando com eles. Como podemos nos tornar um bom pesquisador? Podemos nos tornar um pesquisador através das nossas curiosidades, trabalhos ou fazeres. Já que o ato da pesquisa está incluso no cotidiano, fazemos inúmeros estudos, aprendendo diversos modos, assim motivando a pesquisa e o nosso conhecimento. O que é senso comum? O que é científico? O senso comum é o que a sociedade impõe, as nossas crenças, os nossos antepassados. Já o senso científico é a forma, através de uma pesquisa, para achar o melhor meio de lidar com algum problema. Por que pesquisar é importante no ensino médio? Como aluno, acho que a pesquisa é algo de fundamental importância no nosso ensino, porque através dela encontramos diversas maneiras de aprender e fazer bons resultados nos nossos professores.
Qual a importância da pesquisa para a evolução humana? Como o crescimento e a evolução da sociedade ocorrem mudanças drásticas em nosso cotidiano. Se compararmos com os anos anteriores, o que temos hoje é algo tão essencial e único, sem eles não saberiam fazer nada, ou também alguns trabalhos nunca teriam existido. Bom, nossa evolução modificou diversas coisas, porém ainda precisamos aprender muito a descobrir o dobro, já que nós sabemos, não basta para a nossa próxima geração. Bom, essas foram as 5 perguntas e 5 respostas que eu fiz sem uma pesquisa. Bom, esse foi o vídeo. Até mais. Bom dia, tarde ou noite a quem estiver assistindo. Meu nome é Gabriel Aguilar de Reis, tenho 15 anos, estudo na Escola de Educação Básica Padre Vendelino Seidel, estou no primeiro ano do novo ensino médio, estou na turma 13. Vou apresentar o projeto de iniciação científica. O que é ser cientista? Cientista é o profissional que executa uma atividade para atingir o conhecimento sobre determinadas coisas. Através de métodos científicos, realiza pesquisas para compreender de forma clara e exata pertencente a algum fato ocorrido. O que é ser pesquisador? É o profissional que faz pesquisa. O pesquisador quer saber a resposta de uma pergunta. Ele faz a pesquisa, elabora uma resposta. Não é preciso ser um cientista para fazer isso. Por que pesquisar é importante no ensino médio? Pesquisar é importante, pois a pesquisa pode se tornar uma grande aliada para o ensino. Ela pode nos ajudar a compreender certos assuntos mais facilmente e, além disso, nos ajudar a nos preparar para acontecimentos futuros. Como é feita uma pesquisa? Pesquisa é um conjunto de ações que visam a descoberta de novos conhecimentos em uma determinada área. Uma parte importante de qualquer pesquisa é o recolhimento de dados, e por isso, um pesquisador deve buscar por informações com diligência. Em uma pesquisa, é preciso conter o objetivo do trabalho, a abordagem, a metodologia utilizada e um resumo das conclusões. Qual a importância da pesquisa para a evolução humana? As pesquisas podem ser consideradas uma mobilização social, ou seja, acontecem grandes movimentos e ações quando algo é descoberto ou atualizado para ajudar em algum acontecimento. Podemos observar em diversos lugares o estudo e a procura de informações e novidades estão presentes em nossa vida. O conhecimento e a pesquisa científica andam juntos e fazem uma dupla de grande importância para a sociedade, tanto na saúde quanto na área financeira e de muitas outras formas. Podemos ver que a pesquisa é essencial para a evolução humana. Obrigado pela sua atenção. Olá, meu nome é Stephanie, eu sou aluna da turma 13 do novo ensino médio na Escola de Educação Básica Padre Vendelino Seidel e hoje vim aqui falar um pouco sobre o novo projeto na disciplina de Projeto de Pesquisa e Intervenção, que é sobre a iniciação científica. Cientista, basicamente, é qualquer pessoa que exerce uma atividade sistemática para obter conhecimento, ou seja, cientista refere-se a indivíduos que usam um método científico. Ele pode ser especialista em uma ou mais áreas da ciência, como por exemplo, nas ciências biológicas, naturais e sociais. A principal função dos cientistas é realizar pesquisas com a finalidade de alcançar uma compreensão mais clara e complexa a respeito da natureza, incluindo a dimensão física, matemática e social do ambiente ou do objeto empírico analisado. Basicamente, pesquisador é aquele profissional que faz pesquisa. O pesquisador quer saber a resposta de uma pergunta, faz a pesquisa e elabora uma resposta. Não precisa ser cientista para fazer isso. O cientista difere do pesquisador pela aptidão de ver os problemas relevantes e fazer boas perguntas. Senso comum e conhecimento científico são duas formas de conhecimento bastante distintas.
tendo em vista que, enquanto conhecimento científico apoia-se na experimentação de fenômenos para verificação da verdade, o senso comum toma frequente como bases de crenças e hábitos de um determinado povo ou de uma determinada sociedade. Ou seja, o senso comum é um conjunto de opiniões geralmente aceitas em determinada época, relativamente a certo assunto. As informações geralmente são passadas de geração para geração. Essas informações não estão necessariamente erradas, elas apenas não têm comprovação científica que realmente são assim. Já o conhecimento científico pode definir-se como uma informação existente que diz a respeito da ciência. Contudo, quando se trata de definições, e em caso como este, há outras também aceitáveis. Tem como objetivo principal o conhecimento verdadeiro do mundo, que inclui tanto a natureza como do ser humano em tudo que lhe diz respeito. Os métodos científicos são propostos para que se alcance tal conhecimento de maneira racional, objetiva, analítica, explicativa, dentre outras. Na pesquisa que eu realizei, encontrei vários tipos de pesquisa, e algumas delas são pesquisa qualitativa, pesquisa básica, pesquisa aplicada, pesquisa quantitativa, pesquisa exploratória, pesquisa descritiva, pesquisa explicativa, pesquisa experimental, pesquisa documental e pesquisa de campo. As pesquisas podem ser classificadas de acordo com seus objetivos, sua forma de estudo, considerando seus objetivos na realização de uma pesquisa. Essa pode ser classificada de 4 formas: teórica, metodológica, empírica e prática. O que é ser um cientista? A principal função do cientista é realizar pesquisas para ter uma compreensão mais clara e complexa da natureza, incluindo as dimensões físicas, matemáticas e sociais do meio ambiente ou do objeto empírico analisado. No geral, um cientista é alguém com um currículo diferenciado, que domina os assuntos do seu campo e está sempre buscando descobrir mais. Ele também precisa manter a mente aberta, com liberdade criativa e capacidade de criar conexões entre temas diferentes. O que é ser um pesquisador? Basicamente, pesquisador é aquele profissional que faz pesquisa. O pesquisador quer saber a resposta de uma pergunta, faz uma pesquisa e elabora uma resposta. Ele tem um foco principal, que é produzir conhecimento científico. O pesquisador executa, cuida do método, cumpre o planejado, tem um bom cronograma, busca os objetivos, é organizado e comedido e com esforço apenas razoável constrói um perfil de competência. Em compensação, torna-se mais burocrático, menos criativo. O senso comum e o que é científico são 2 formas de conhecimento bastante distintas, tendo em vista que, enquanto o conhecimento científico apoia-se na experimentação dos fenômenos para avaliação de verdade, para que se alcance tal conhecimento de maneira racional, objetiva, analítica e explicativa, o senso comum toma frequentemente como base as crenças e os hábitos de uma determinada sociedade. Por que pesquisar é importante no ensino médio? A pesquisa pode ser uma ferramenta importante para a construção do conhecimento dos alunos. Por meio da pesquisa, o aluno tem possibilidade de descobrir um mundo diferente, coisas novas, curiosidades. Além disso, forma pessoas curiosas acerca do que se passa no mundo. Assim, por meio dessa busca, o conhecimento será construído pelo próprio educando. Qual a importância e utilidade das pesquisas? Pesquisas podem ser consideradas uma mobilização social, ou seja, existem grandes movimentos e ações quando algo é descoberto ou utilizado para ajudar a evitar algum acontecimento. Conhecimento e pesquisa científica andam de mãos dadas e fazem uma dupla de extrema importância para o ser humano, tanto na saúde quanto financeiramente e de muitas outras formas. Sem contar que ela sobrevive há décadas e cada vez mais sua presença é essencial para nossas vidas. Bom, respondendo à primeira pergunta, o que é ser um cientista?
Bom, a principal função do cientista é realizar uma pesquisa sobre qualquer coisa, tipo objeto, ou animais ou socioambientais, e pesquisar de uma maneira complexa e entender ambas coisas. E tipo, não é simplesmente um cara de jaleco branco que fica com poções na mão. Tipo, ele tem que pesquisar até achar uma resposta científica, sabe, complexa e exata. Bom, e a segunda pergunta, o que é um senso comum e o que é um senso científico? O senso comum é um tipo de conhecimento adquirido pela sociedade, tipo, como uma opinião qualquer de algum assunto, ou em relação entre a religião, tipo, eles tipo meio que colocam um ser não físico e meio que eles têm fé nisso, eles creem nisso sem nenhuma comprovação científica que comprove que isso existe, sabe? E o científico é uma coisa mais elaborada, tipo, mais pesquisada para poder ter uma resposta exata sobre aquilo, ou qualquer tipo de pesquisa. E a terceira pergunta, o que é o que é um projeto de pesquisa? Tipo, é um documento formal que em TCC, tipo, tem lá um manualzinho, tipo, como você vai poder fazer ele, tem lá a introdução, delimitação do tema, objetivos, justificativa, formular o problema, hipóteses, cronograma e etc. E para você fazer um projeto de pesquisa, você deve iniciar e se planejar pelo tema que você vai propor, né, sobre o assunto, não sei, qualquer um. E finalizar o projeto, tipo, dizendo tudo que você descobriu com argumentos e tal. E a quarta pergunta é qual é a importância da pesquisa para a evolução humana. Diz Ana Benite, que eu pesquisei sobre isso, professora doutora da Universidade Federal de Goiás, mestre em ciências e licenciada em química pela UFRJ, a especialista afirma que 95% dos conhecimentos produzidos no Brasil não vêm das universidades. Nenhuma nação consegue evoluir sem pesquisa científica, afirma Benite. São essenciais para o desenvolvimento humano e gera conhecimento. E como a gente está no século XXI e as coisas são todas tecnológicas, a maioria das coisas, então é essencial que a gente pesquise mais e aprimore todas as coisas que foram tecnológica ou sei lá. Agora a quinta pergunta é quais são tipos de pesquisa. Vão existir diversos tipos de pesquisa, dentre elas exploratória, descritivas, explicativas, bibliográficas, documental, experimental, levantamento, estudo de campos, estudo de caso, pesquisa, ação e cronograma. Delimita cada ação feita no projeto de pesquisa em termo de tempo. Então eu acho que não tem como a gente dizer que a gente não é pesquisador, porque sempre a gente tá precisando ou alguma coisa na saúde que a gente tá lá pesquisando sobre o que é, ou na escola, sempre a gente tá pesquisando. Então eu acho muito importante a pesquisa para a evolução humana e para tudo, porque sem ela a gente fica meio perdido. Então é isso. Obrigado. Olá! Hoje nós vamos falar sobre pesquisa, mais especificamente sobre qual a importância da pesquisa, como é que ela, para a evolução humana, como é que ela fez ou trouxe nós até onde nós estamos. Eu tô aqui atrás com um mapa. Mas para desenhar esse mapa, foi precisado fazer o quê? Quer dizer, tanto para eu estar gravando isso, alguém teve que desenvolver uma câmera e arrumou um jeito de acoplá-la no celular, fazer funcionar. Envolveu a nossa queridíssima pesquisa. E literalmente para tudo hoje em dia, para fazer
uma prancheta, provavelmente tem uma pesquisa atrás. Primeiro, para saber qual que é o tamanho da folha do ofício, que é a minha cola. Essa daqui é a A4. Não tem nenhuma terna ali, eu vou usar o dedo. Ela tem uns 10 dedos de polegada. Umas 10 polegadas de comprimento por 5 de largura. Da prancheta eu vou ter que fazer assim. Pesquisa e cálculo. Então, Augustinho, eu acho que seria mais ou menos... Parabéns, então, a esses alunos que conseguiram entender e desenvolver esse desafio com bastante seriedade, para ajudar, nos entreajudar e assim entendermos um pouco melhor da importância da pesquisa e o que a pesquisa pode fazer para nos ajudarmos no dia a dia, acharmos as verdadeiras soluções com fundamentação, da mesma forma para os desafios da sociedade, os desafios do país. Nós, juventude, né, nós precisamos nos preparar para isso, né? Nós precisamos achar e trazer com fundamentação as respostas para os desafios, para os problemas encontrados, né, dos mais diferentes campos, né? O desafio é esse, e ali está o empreendedorismo juvenil, né? A juventude precisa se preparar para isso, e a gente pode ver, a gente fica muito feliz, né, quando vê a juventude se preparando dessa forma, encarando os desafios lançados com bastante seriedade. Continuam os estudos, tudo de bom, até mais!